Assista agora Descomplicando com Alexandra Dalfré. Oferecimento: a melhor coxinha, salgados, churros e açaí. Peça pelo WhatsApp 998831975. Rosângela Cremasco Make-up. Viviane Garcia, psicanalista. WhatsApp 98808-3913. Michigan, inglês com qualidade. Maria Fashion Brasil, Rua Tenente Belisário 248. Telefone 983355718. Márcia Madeira, Gerontologia, cuidando da saúde da pessoa idosa. Atende no Espaço Ter a Vida, na Rua Nair Foster Pavanelli ou 58 no Jardim Canaã. Telefone 011-96372-0527. Espaço Ter a Vida, SP Piscinas, Cássia Alencar, terapeuta, Aline Lanches e Hot Dog. Gente querida, é mais uma quarta-feira e, claro, dia de descomplicar. Eu queria já, de antemão, agradecer a todos da TV Cidade, que a gente trabalha, se diverte, chora, passa por dificuldades, mas estão todos aqui, ó, engajados numa coletiva para que o programa vá ao ar para vocês aí de casa da melhor maneira. E vocês não têm ideia do que é estar aqui atrás das câmeras com esse pessoal. Então, muito obrigada à TV Cidade, que abriu a porta para o Descomplicando, para a minha família, para os meus amigos e para os meus convidados. Bom, já quero pedir para você que está aí em casa, não deixe de se inscrever no canal da TV Cidade Limeira e curtir, compartilhar e também mandar aí as suas perguntas. Vocês estando ao vivo com a gente, nós vamos aqui responder a todas as perguntas, porque hoje eu tenho Mia, que eu já vou apresentar para vocês. Eu tenho mais 2 convidados especiais lá em Campinas. E teríamos a quarta, que é a Miriam de Souza, que é uma parceira nossa de uma outra emissora, e viria aqui fazer uma participação conosco, mas ela teve um imprevisto. Mas eu vou mostrar todas as fotos dela, porque o trabalho dela é muito bonito. Então, vamos lá. Quero também deixar, antes de tudo, né, nessa quarta-feira, deixar um pedido para vocês. Vocês que participarem, se inscreverem, comentarem aqui ao vivo com a gente, mandarem perguntinhas, tanto para o Mia como para esse casal de amigo meu que é lá de Campinas, vão falar um pouquinho sobre racismo, preconceito, cultura africana, samba, música, tudo de bom. Vai participar de um sorteio no final do programa de um delicioso... Olha isso daqui, gente. Eu não posso deixar de mostrar. É um pão caseiro da Aline, todo feito carinhosamente, tá quentinho, porque ela mandou fresquinho, e um delicioso hot dog, receita de família. Então, vocês não podem deixar de participar do sorteio, perguntando, mantendo aí ao vivo e também compartilhando esse link com mais pessoas. Nós temos para a semana, antes de apresentar o Mia, meus parabéns vai para Michele Peixoto, a Luana Ferreira Martins, filha da minha querida amiga Ana, e a Fátima Garbim. Então, parabéns para vocês. Fiquem conosco. Nós estamos aqui com uma grande parceria de amigos e eu quero já de antemão fazer essa apresentação desse grande músico limeirense, mas muito bom, uma voz melodiosa que onde chega encanta. Eu falo que as duas vozes que eu gosto aqui, inclusive eles fazem muitos trabalhos juntos, é a voz dele e a Raquel Pavanelli. São vozes de seda no meu ouvido. E eu quero muito apresentar ele não só como músico, mas como um grande amigo do meu coração. Aquele amigo que a gente até pede dinheiro emprestado, né, Mia? Faz parte, porque é amigo de verdade. E ele tem um trabalho lindo. Hoje ele veio trazer um pouquinho da sua experiência sobre o que é ser um negro num mundo onde ainda tem muito preconceito. A gente diz que não, mas ele está aí, né, Mia? Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Dê boa noite ao público. Fique à vontade, que o programa é nosso. Boa noite. Lê, obrigado pelo convite, né?
E é uma satisfação estar aqui nessa programação maravilhosa sua. Esperamos que sempre que você... Principalmente o tema que você citou aí sobre preconceito, é um negócio tão, sabe, tão triste, chato, que não era nem para ser discutido esse assunto, né? Exatamente. Principalmente no século em que vivemos. Mas eu agradeço pelo convite aí, estamos aqui, vamos conversando, né? Com o pessoal de Campinas lá também, vamos trocar uma ideia. Obrigado pelo convite. Exatamente. Ele falou uma coisa que eu sempre levo nos meus cursos, das minhas palestras, porque é um tema que a gente acaba perdendo tempo de ter que falar e levantar uma bandeira, porque ainda existe. Mas isso a gente acredita que com o tempo vai sendo disseminado. Basta você aí de casa, levantar a bandeira do antirracismo. Sabe como? Tem muitas dicas até o final do programa, mas ensinando o seu filho em casa de que não existe diferença entre uma cor ou outra, e principalmente, se existe algum tipo de diferença para a inclusão, a gente só pede respeito. A gente fala que não precisa você ir no terreiro de candomblé, no espiritismo ou numa igreja evangélica. Você só precisa respeitar a todas elas de igual maneira. É isso aí. Mas tem muita dica, gente. Vamos esperar, que o programa está recheado de novidades. Tem um videozinho, uma foto do Mia. Você consegue colocar para mim? Esse é o Mia. Gente, eu não posso deixar de falar desse primeiro lugar como intérprete na Fest Afro 2023. Eu estava lá, eu filmei, eu me emocionei e ele quase nem se emocionou, só teve um ataque cardíaco. Tá aí, gente, a sua festa com muito samba. Entre em contato com o Mia, depois eu repito os telefones e as redes sociais dele, mas esse daí é o nosso grande amigo. Ele foi realmente premiado como o melhor intérprete. Foi uma emoção, não foi? É lógico, sem dúvida, eu nem esperava. Para mim, o importante era a participação ali, né? Mesmo porque a mensagem que eu estava passando era uma mensagem muito interessante, né? Sobre a nossa raça, sobre o preconceito, sobre a discriminação que nós já conhecemos. Mas valeu pela interpretação lá, o pessoal gostou. E estamos gratos, estamos felizes. A gente gastou dinheiro do prêmio, viu? Porque eu estava lá, entrou todo mundo na dança, né, Mia? Tomamos um Guaraná. Você tem como fazer uma capelinha da letra da música que você representou? Depois, deixa eu... Apresentar os nossos amigos de Campinas? Então tá jóia. Pode, por favor, colocar a foto da Miriam? Ela não está aqui, mas eu gosto de sempre enaltecer os meus convidados. Ela teve um problema e não pôde estar presente. Essa mulher, ela também tem um podcast e se chama Café com Atitude. Eu acho muito bonito porque ela faz esse trabalho de ir levando amor às pessoas, independente da cor, da raça, religião, tamanho, peso, óculos, sem óculos. E essa querida amiga Miriam Tereza de Souza, ela é professora e ela defende, de certa maneira, e assim, com unhas e dentes, esse nosso assunto. Ela não pôde estar presente, mas está aí a recordação dela e de alguns alunos e alguns amigos de escola, com certeza. Miriam, um beijo para você se estiver nos assistindo, tá? Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou fazer a apresentação. Eu tenho um vídeo aí que nós preparamos para vocês para apresentar esse festival, essa festa de cultura africana, chamada Afromix, em Campinas. Mas ela já tomou outras proporções. Esse é o convite. Dia 22 de setembro, das 12 às 20 horas, vocês vão ter de tudo sobre a cultura africana. Música, moda, beleza, dança, roupa, gastronomia, shows, dança. Já falei dança, né? Porque é completo. É super tradicional essa feira. E quem vai falar com a gente, tem um videozinho aí, Silvio, da Afromix. Lá. E o Sei, Miriam e Marcos Ferreira. Eles são os sonhadores, os idealizadores desse projeto tão lindo que arrasta multidões. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? E eu vou falar para vocês que esse projeto começou em 2003, quando o Marcos teve um sonho
em levar a cultura, em falar um pouquinho das músicas. E, gente, pasmem vocês, em 2003 ele sonhou. Aí ele comentou com a Yusei sobre esse sonho, e ela comentou que tinha participado de uma feira afro em São Paulo, da qual ele nem tinha conhecimento, e os dois juntaram-se para formar, em 2004, a Afromix. Chamaram mais 6 pessoas, alguns parceiros, e isso foi tomando uma proporção tão grande que hoje ela saiu do raio de Campinas. Ela atinge o Brasil inteiro, porque o povo do Brasil inteiro vai lá para prestigiar esse encontro. É uma vez por ano, mas eu, na minha humilde opinião, acho que deveria ter pelo menos 2, 3 vezes esse encontro maravilhoso. Então, vamos, junto comigo, apresentar Marcos e o SEI. Sejam muito bem-vindos ao nosso Descomplicando, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né, que não precisava ser falada se não fosse vivida ainda hoje nas entrelinhas, naquela partezinha que é omissa, escondidinha, velada. Sejam bem-vindos, Marcos e o SEI. Boa noite. Boa noite, pessoal da TV. E satisfação estarmos aqui nesta noite para a gente falar um pouco do que envolve a comunidade negra, falar também sobre mim, falar também sobre os mazelas, correntes de educação, da forma como foi construído, precisa destruir, né? Tempo, mas a gente, através de papos como essa, a gente vai desvendando alguma coisa. Temos que ainda levantar essa bandeira, mas é bom porque tem muita história, e atrás da dor do próximo a gente consegue incluir história da cultura para que ela seja respeitada. Eu acho isso fantástico, não é, Mia? Espetacular, sem dúvida nenhuma. E a gente vai passando de geração para geração as coisas dos nossos antepassados e levando para os nossos filhos, netos, bisnetos, porque eu considero aí uma vida plena. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos, muita paz, muita saúde e alegria para você. Um abraço também, uma lembrança dos senhores da TV Cidade, Descomplicando contigo, né, Ale? E que abençoe e proteja por muitos, muitos anos. Eu vou trocar uma ideia sobre esse assunto também, sobre feira, sobre o racismo, sobre essa mudança de comportamento, porque uma mudança de comportamento na sociedade, e realmente começa pelos, como você citou, né? Na época que quando era criança, eu via aquelas piadinhas, hoje à frente isso chega, não dá mais. Basta. É isso aí. E a gente tem que fazer a nossa parte, porque se todo mundo fizesse, que tem aquele beija-flor que põe uma gotinha de água e vai tentar apagar um incêndio na floresta, e alguém, claro, passa cobrando ou criticando, quem você pensa que é tão pequenininho, querendo apagar o fogo da floresta? Ele disse, não, eu só estou fazendo a minha parte. Então, vamos juntos, porque juntos podemos ir mais longe e somos mais fortes. Bom, eu tenho uma chamadinha aqui, agora, né, depois dessa integração, Mia, todos vocês aqui com a gente, eu queria mostrar um anúncio que, pesquisando algumas coisas doloridas desse assunto, eu cheguei nesse anúncio na página de uma amiga minha, que ela vai fazer uma mostra do livro dela aqui, que, olha, gente, ela foi fazer a inauguração, a estreia do livro dela, na França. É uma negra. Então, isso tem que ser mostrado, né? Mas eu peguei essa foto dela, pedi autorização. Tem esse anúncio triste aí? O meu prazer é de estar escrevendo sobre o meu povo, contradições. É um anúncio do Record. Eu estou achando aqui, acredito que tenha se perdido aí no nosso programa, não tem problema, mas eu vou ler para vocês porque eu acho muito importante. Ele está num recorte de... Peraí. Ele está num recorte de jornal? Como se... Esse, muito bem.
Seria o próximo anúncio. Ah lá, fugiram da fazenda da Boa Vista de Pirassununga no dia 20 do corrente. Do dia 20 do corrente mês, os escravos seguintes: Simão, 25 anos, preto, altura regular, sem barba e desdentado, tendo a mão direita só 2 dedos, indicador e polegar, e um caroço nas costas do lado esquerdo. Gregório, 25 anos, preto fula, sem barba, falta de dentes na frente e pernas finas. Quem os entregar na referida fazenda a Manuel Francisco da Silveira será gratificado com 100.000 réis de cada um. Pirassununga, 29 de junho de 1886. Manuel Francisco da Silveira. Isso, para quem não sabe, fazia parte dos classificados. E, olha, eu confesso que eu li ele à tarde, eu acho que eu estava no meio da... Eu li e só pensei na matéria, e agora, lendo em voz alta, chega a doer, emocionar mesmo. Então, gente, é através desse anúncio que nós começamos a pauta de hoje. A pauta de hoje fala muito sobre esse mundo que, teoricamente, Mia, não existe mais, mas que nós sabemos que o racismo e o preconceito ele é extremamente velado e ocorre em várias situações da vida. É óbvio que a gente sabe que hoje também tem um pouco mais de sensibilidade, uns usam isso até contra, né, ou a favor, ou fazem um mimimi muito grande. Tem uma hipersensibilidade ao tema. Eu acho que nós crescemos mais fortes. E quando eu falo nós, gente, é porque eu sempre convivi. Eu não tenho a pele negra, mas eu acredito que tenha no sangue, na genética, né? Mas eu sempre convivi com esse povo e eu via. Eu só não sentia na minha pele, mas para todo mundo que tem um mínimo de sensibilidade, empatia com o próximo, vai sentir um pouco daquela dor. E eu já não concordava com isso. Isso, muitas vezes, eu vi dentro da minha própria família, viu, gente? Por isso que eu falo de carteirinha, que isso está dentro da família. E é preciso mudar lá atrás, bem pequenas gotas, para que a criança cresça sem isso, porque ela não nasce dessa forma, ela não nasce preconceituosa. Mia, o que você achou desse anúncio? Quando eu li, você já deve ter visto, né, até situações bem piores. O que te remete a esse anúncio? Não, situação pior que essa daí, acho que não. Nós não vimos, né? Nem sentimos. Assim, indiretamente, quando eu vi, hoje à tarde que você mostrou, eu fiquei assim, pasmado. Na realidade, eu nunca tinha até visto assim, é como que hoje a gente vê no classificado de carro, né? Sumiu um cachorrinho, sumiu um gatinho, né? Mas agora, isso aí é uma barbaridade. Um ser humano, porque a gente vê a tonalidade da pele, né? Muitos julgam por isso, mas na realidade no interior, um médico que o diga, né? Um médico que o diga, assim que ele faz uma cirurgia, o interior, tanto de um negro como de um branco, o interior é totalmente igual. E para Deus, nem imagina, né? Mas é isso aí, é uma coisa que a gente tem que lutar, que nós vamos continuar lutando, batalhando e tentando melhorar cada dia mais, né? Dentro de cada um que tem suas ideias, seus pontos de vista. Eu tenho o meu, a Ilceia tem a dela, o Marcos também vai dar a opinião deles, e dessa maneira a gente vai enchendo a humanidade de conhecimento para que tenha amor não veja a raça, né? Veja a raça humana e não preconceito. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Ilceia, desse anúncio? Sim. Terrível? Um anúncio horrível, muito mais comum por conta da forma que o povo negro, ou da diáspora, o povo negro foi ido a país para trabalhar
de obra escrava, e foram coisificadas, bem que foram trazidas, né, da forma que foram como se fossem casadas no cotidiano, onde muitos negros eram reis, rainhas, e foram para cá e escravizados. É importante a gente falar. Algumas pessoas falam, antes todo mundo falava escravo e agora fala, porque tem uma grande diferença. Quando se fala que o negro é escravo, é para ter a impressão que ele nasceu escravo, nasceu escravo. Não. Quando fala que foi escravizado, por certo essa condição. Então é muito diferente. Então, a forma que o povo aqui no para cá, os navios negreiros, que eram chamados de navios negreiros, por conta de tantas pessoas que morriam durante números em relação a túmulo. Então, por conta de tanto rio, né, travessia, então a gente já vai ter ideia de como seria a vida desse povo ao chegar aqui. Coisificados, transformados em corpos, eram obrigados a esquecer a vida que eram tido lá, não eram para perder a sua cultura, famílias eram para adaptar uma experiência. Então, quando eu imagino que os ancestrais estavam vivos, já imaginavam como seria a vida deles aqui. Então, muitos morriam, muitos se estavam também, se ativavam ao mar. Né? Então, e depois, a partir do momento que estavam postos nos mercados, nos espaços, como diz a música do Jorge Ben, que fala essa questão, né? Fala como ela monja no caminho da minha. Fala de vários, né, de várias pessoas, né, de várias nações negras, né, que existiam. E aí as pessoas também falam, mas as pessoas também brigavam entre si, como o branco também muito entre si. O povo negro não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só, tem divergências. Pia falou, ele tem um pensamento, eu tenho, o Marcos tem dele, a Leandra tem, e tudo deveria ser tudo perfeito. Mas é lógico que falando do período colonial, período escravocrata, onde os europeus quiseram subjugar vários povos, e assim foi o povo africano. É uma enciclopédia essa professora. Além de música, ainda é professora. Que delícia! Olha, é muito gostoso aprender. Como eu disse, o assunto é triste, mas a gente aprende a cada dia que a gente fala, porque a gente não vivenciou tanto. Eu gosto de tantas outras culturas, os egípcios, eles têm tantas coisas para nos ensinar que a gente só precisa abrir os ouvidos e ouvir e aprender. Então, isso que você traz é uma maneira assim de deixar a história hoje, ela tem que ser mostrada. O que eles passaram não pode ser em vão, não pode ter sido em vão. Essa briga nós levantamos até hoje para não deixá-los como uma briga em vão lá no passado, sofreram, e como você disse, né, escravizados, não escravos. Muito bem colocada essa frase, não vou me esquecer disso jamais. Marcos, como eles mesmos falaram, cada um tem sua concepção, seu ponto de vista. O seu foge um pouco disso ou você vai na mesma linha? O que você sente quando eu narrei aquele anúncio, fatídico anúncio? Então, é importante, Alessandra, porque esse fatídico anúncio foi em 1800 Pirassununga. Aliás, desculpa, Pirassununga. Um pouco o que acontecia na cidade, que é a cidade que eu nasci e criado. Para toda essa nossa nação hoje, que é considerada metropolitana, era informado o seguinte: se você é bonzinho, quietinho, não obedecer, eu vou te para Campinas.
torna-se os piores castigos, né, os chamados, para os espíritos. Tanto é que alguns que morreram aqui, um deles é o Elesbão, que é um livro que trata do Valdir Oliveira, historiador, pesquisa sobre isso. Ele, além de ser julgado, ser sentenciado, o corpo dele é colocado um pedaço de cada parte da cidade. Quer dizer, o que a gente faz quando se revolta, ou quando eles não nos obedecem, né? Então, eu tenho todo também o pensamento do Mia, o seu, da Ilse, e junta tudo. Agora eu trago de Campinas, foi a última a abolir o sistema escravocrata, né? Então, imaginou, já não tinha mais os barões, ainda tinham os escravos, né? Eu costumo dizer, até uma foto outro dia, uma exposição que eu tive, a tal da princesa Isabel só assinar a carteira de trabalho dos nossos assessores, onde éramos, como eu sei, todos assados. E é impressionante a descrição, né? Porque provavelmente já tinham sido levado os castigos, porque um estava sem ele só tinha 2 dedos, né? Então a descrição deles já marca a história com muito sofrimento, não é mesmo? Sem dúvidas. Sem dente, imagina o tratamento. Tinha até marca de açoite, né? De açoite. Lógico. O calombo é o quê? Surra, com certeza. Dedos amputados. Mas vai ver, eles passaram por Campinas, amputaram os dedos e mandaram eles de volta. Pode ter sido isso. Infelizmente. É isso mesmo. Bom, eu deixei algumas perguntinhas, nós teríamos a Miriam aqui conosco. Então, eu preparei 4 perguntas para cada um. Mas eu vou aqui improvisar, porque o tema é... Qualquer um de nós aqui, poderíamos responder isso facilmente. Porque são assuntos pertinentes. Mas eu vou começar por você, Ilse. A minha pergunta foi elaborada dessa forma. Sobre o genocídio do povo preto, principalmente com os nossos adolescentes. Às vezes, pelas vestimentas e pré-julgamentos, temos muitas situações quanto à abordagem tida como especial dos policiais, dos guardas, dos vigilantes, dos porteiros em eventos, sempre é de uma maneira especial. O que você pode falar sobre isso? E você acredita que isso possa chegar em algum momento da nossa vida, de fato, a não existir mais? Olha, em relação a não existir mais, a gente não pode perder a esperança, mas a gente também não pode se iludir, né? A gente precisa trabalhar muito, diariamente, conversando com nós, conversando com todas as outras pessoas, todas as outras etnias, que, na verdade, é muito importante que as etnias estejam conosco, até porque o racismo não foi por nós. Então, as pessoas lá atrás, né, que fizeram isso e que criaram o nosso povo, precisam fazer algo para que isso mude, né, para que isso modifique. E em relação à abordagem policial, é necessário muita conversa da segurança pública no nosso país. É necessário em relação a treinamento, em relação à qualificação desses policiais. E a gente sabe, falar, mas não tem que falar de política e tal, mas a gente teve a gente regrediu muito nesses tempos do desgoverno do Bolsonaro. Então a gente teve as consequências ainda, mas todos as pessoas, independente de qualquer partido político, os nossos pessoas escolher agora para vereador, para prefeito, a gente precisa falar desse povo, que precisa ter uma discussão muito em relação à segurança pública, porque a gente vê uma abordagem muito violenta. Eu não estou generalizando. Perfeito. Porque basta a gente assistir, dar uma olhada na internet,
tanto de agonia que dá na gente. Porque a gente vê que uma pessoa abordada ali sabe o desfecho daquilo, porque já vem de uma forma violenta, já vem para cima, com tudo. Esses dias vocês podem ter visto também, de uma mãe desesperada, chorando, o segurança de uma determinada loja estava dando o filho dela uma crítica de ter roubado um pacote de bolacha. Ela fez uma compra de R$500 e o menino falava: não peguei nada, não roubei nada, sabe? Não é um desespero, mãe, mas imagino o tanto de desespero de pretos. Precisam falar constantemente para os seus filhos: preste atenção, não ande sem documento, for abordado, fique com educação, não queira ser discordando, ficar debatendo com o policial, porque pode ser fatal. Exatamente. E aí a gente privilégio da branquitude. Aconteceu uma vez um conhecido nosso e ele comentou: eu não tenho cultura alguma para ir, não. Do jeito que eu estou aqui, eu vou no shopping, não sei o que e tal. Eu não falei com ele, porque era um cara muito amistoso ali e tal, mas eu pensei comigo: lógico que você pode fazer, porque você tem o privilégio, você é um branco, então você pode ir de dedo, pode sair por aí e tal, tranquilo. Né? O povo preto. É verdade. Eu vou contar uma história. Meu filho está aqui no estúdio, com certeza ele vai lembrar desse momento. Nós estávamos tomando um açaí e chegou um menino que pediu para usar o banheiro do estabelecimento. E ele não deixou. E eu falei: por que ele não pode usar o banheiro? Ele falou assim: esse menino, esse pretinho, vive aí na praça. E ele que faça por aí. Eu falei: então, está escrito na lei do consumidor que você tem que ter um banheiro para o seu público. Mas ele não é meu cliente. Eu falei assim: pois agora ele é. Vem aqui, você vai sentar na minha mesa e tomar um açaí com a gente. E aí poder usar o banheiro. Porque, gente, é inadmissível. Se você ficar quieta diante de uma situação dessa, a criança que estava ali deveria ter uns 8 anos. O que ele vai pensar? Que realmente é melhor ir para o crime, porque não tem ninguém que defenda ele. O dono do estabelecimento praticamente o expulsou. Eu estava na frente. Não vou fazer nada? Não. Não pode ser feito assim. Nós temos que intervir, sim, principalmente com criança e idoso. O adulto até sabe se proteger, entra em discussão, vai saber argumentar ou não, mas sabe se defender. Agora, criança e idoso, nós precisamos fazer, sim, por eles. Certo, Mia? Sim, mas isso aí acontece muito, viu? Acontece muito por aí. Você teve uma atitude, de momento, até uma atitude interessante, mas muitas vezes tem muitos lances aí que a gente viu que acabou em tragédia, até em morte, né? Pelo fato de a pessoa não se aceita em determinados locais, né? É triste, mas é verdade. Bom, a minha próxima... eu vou fazer uma pergunta agora para você, tá, Marcos? Tô doida, eu li o seu projeto, o projeto de vocês dois, o seu sonho. Eu confesso que eu sabia um pouco da história, mas eu fiquei emocionada com o release de vocês, que vende exatamente sentimento. Vou querer ver o show, o release. Participar desse festival? Desse evento aí. Já está convidado. Esses meninos aí trabalham demais. E o Marcos tem realmente umas viagens, leva os shows, artistas, ele realmente é do meio. Aí o Sei que o diga, né? E o Sei? Vai acompanhando onde vai, você está junto. Com as músicas, com o seu samba. O Marcos é empresário, né? A gente está sempre junto aí. Parceiros de trabalho há muito tempo. Muito tempo. E é lindo o trabalho, a conexão dos dois. Minha pergunta para você, Marcos. O seu sonho veio por não se encontrar nessa casinha, nessa caixinha, em relação à música, história, cidade, cultura.
Então, dentro desse seu sonho, o que você pensou em 2003 e surgiu aquele sonho que já vinha te incomodando, porque o sonho só é a aparição de alguma coisa que está inconsciente, segundo Freud, e apareceu em sonho para você. Exatamente o que você vivencia hoje e depois pactuou com a Ilsei. De que forma? Contando para ela o sonho e ela trouxe a ideia e vocês montaram aí a feira Afromix Campinas. Na verdade, sou por esse momento. Só que não tinha esse lance como o meu, né? Eu via que a comunidade estava inserida em nenhum lugar. Porque naquela época tinha a rua Francisco, aliás, a rua 13 de Maio, do início da estação até a Glicério, e não via da nossa, eu não via essa imagem, eu não via fazer fotos, eu não via revistas. Quando via no jornal, era só na última parte, né, que é sobre a polícia. Eu queria que, de uma forma, observando a quantidade, né, possível. Gente, mas na verdade, onde está? E foi através que me levou a dar esse passo, que foi a ideia da gente estou indo numa Afromix, numa atividade cultural, na verdade. E aí a gente sentiu esse momento, esse Afromix. E 2004? 2004. Ah, desculpa, te cortei, achei que já tinha terminado. Aí dividindo com a Ilsei o seu sonho, ela tinha participado de uma feira em São Paulo e uniu ali perfeição de tudo que vocês tinham. Surgiu esse lance da feira dela, que ela comprou, porque em 2003 eu já sabia. Falei que não vou falar, dá alguma coisa para dar uma lida, que eu vi. Vou colocar isso aí. É isso, Ilsei. Você levantou o dedinho aí, professora? Ai, que educação. Pena que a gente não tem mais isso na sala de aula, né? Dá licença, deixa que eu falo. Eu acostumei muito com as lives, né? Naquele período da pandemia, às vezes são várias pessoas, porque estava às vezes um monte. Eu fazia assim, o pessoal, com a mão levantada. Então, na verdade, eu tinha participado de uma feira. Eu ali matéria que estava acontecendo a Feira Preta em São Paulo. E aí eu fiquei com o Marcos e aí a gente foi depois para ver como é que era e tal. Mas na época, a Feira Preta, que é a maior do país da América Latina, né? Eles só tinham os expositores. Então, aí a gente falou, a gente pode fazer com expositores, shows, jongo, e dança. Aí a gente foi... Aí criou o formatinho de vocês, né? Ficou a cara dos dois. E ela realmente é linda. Eu e você que não está em casa assistindo a gente, é dia 22, daqui a pouco eu vou reforçar o convite em Campinas. Eu já garanti a minha reserva lá, é só levar 1 quilo de alimento, você vai ter comida típica, você vai ter muita música, dança e tudo sobre a cultura africana. Realmente vale muito, é um passeio. Você vai lá, vai se divertir, aprender, comprar, comer, beber. Mia do céu. 22 é um domingo? É um domingo. Não domingo. Agora, eu tenho uma perguntinha para você, Mia. Qual é a diferença do racismo escancarado de antigamente para o racismo velado que nós temos hoje? O de antigamente era muito claro, né? Eu acho que era muito objetivo, era direto. Hoje o indireto, às vezes, o disfarçado, às vezes, é até pior, né? Até pior. É como você tem uma amizade, a pessoa está do seu lado, como em nome da amizade, na realidade é o seu inimigo. Então tem muitos que dizem, não, eu sou a favor eu não sou racista, não sou, mas, no entanto, muitas situações
que você depara e fala, não, não é possível, não estou acreditando. A gente que roda por aí pelo mundo afora. Mas, no entanto, comparando com antigamente, as pessoas estão mais conscientizadas. É lógico. Percebe. É porque hoje da cadeia, né? Eles têm aí esse grande incentivo para não cometer racismo. O que não era para existir, né? Que não já comentei eu acho no que começo. tem que existir, não, sim. não, não. Até por limite. Não, lógico, não. Eu entendo. Eu digo, naturalmente as pessoas deveriam se considerar como, se respeitar como seres humanos, independente da raça, da cor. É lógico, mas é lógico que tem que ter uma punição, sim, senhora. Exatamente. Isso não tem nem dúvida, né? O pessoal está aí em casa me ouvindo e o Massa deve estar me ouvindo. O Massa é um grande amigo meu de infância. Jogou basquete muito tempo aqui na cidade de Limeira, na região. E um dia eu fui levá-lo ao meu programa na outra rádio. E eu fiz um vídeo, a gente tem muita intimidade. Gente, meu amigo Massa, esse negão de coração e tal. E o pessoal falou, Lê, como você vai usar esse termo para falar de racismo? Eu liguei para o Massa e falei para ele, Massa, como é que eu tenho que usar? Eu agi naturalmente como eu sou. Ele falou, Lê, infelizmente, às vezes você chama de Massa pelo meu nome e você tem o preconceito nas entrelinhas da sua fala. A palavra negão é melhor você ouvir. Daí ele me explicou, e eu aprendi isso para o resto da minha vida. Que quando a gente vai falar assim, Alexandra, a gorda. Não. Então por que falar o Massa, o negro? Aí eu falei, é verdade, faz sentido. Não tem que dar uma definição. Só que ele entendeu também que existe realmente esse preconceito nas entrelinhas, sutilmente. Então, às vezes, você está chamando a pessoa de porque cada vez muda também a nomenclatura. É que nem PCD. Hoje você não pode falar portadores de necessidades especiais. Você tem que falar pessoas com deficiências. Então, vai mudando e a gente, às vezes, não acompanha, igual LGBT. Eu parei no LGBT YZ, já não sei o que vem depois, porque vai mudando muito. E ele me ensinou isso e eu falei, a partir de hoje eu vou ensinar até nos meus cursos, nas minhas palestras, porque a gente não tem que dar esse adjetivo. O negão, pretinha, cheirosa, branquinha, loirinha, isso fica na intimidade. Mas no meu vídeo, daí eu fui lá, corrigi, falei que aquilo lá jamais tinha um tom pejorativo, que ele era meu amigo e que estava tudo certo. Ele também fez um vídeo falando sobre isso, mas é para a gente entender que às vezes você fala que a pessoa está fingindo que está te respeitando e, na verdade, ela está sendo extremamente preconceituosa, racista, não é? Exatamente. Você abordou um assunto muito natural que acontece direto. Infelizmente, né? Bom, eu tenho mais uma perguntinha. Agora eu vou começar novamente pela Ilcei. Ilcei, você, como uma eterna professora, embora... Você ainda leciona? Não, né? Mas é uma delícia ser professora, né? É um aprendizado constante. Mas a minha pergunta é, você como uma eterna professora, porque eu já imaginei que você não estivesse mais em sala de aula, qual o seu sonho sobre a Lei 10.639? Eu já vou falar, mas eu queria levantar a mão. Pode erguer, eu não vi, perdão, não tinha visto. A fala é sua. Eu ia comentar em relação a essa questão anterior, em relação à forma que as pessoas negras. Então, a gente depende muito ali da atividade, das áreas que cada um tem, né, com o outro. Entre os nossos, né? Entre a nossa comunidade negra, entre os nossos amigos também. Sim. Né, que estão junto com a gente na luta. Agora, a pessoa fala assim, que eu nunca vi. Ô, neguinha, vem. Não, como assim? Tá louco? Bonito. É a gente que impõe respeito, né, Ilcei? Precisa ver que agora tem algum amigo já te chama assim, porque você já tem uma propriedade muito outra situação. Às vezes acontece assim, a gente está entre
amigos, um amigo se refere a uma determinada estranha que tá, pode repetir, não pode repetir. Precisa saber chegar, né? Construir aquela amizade, construir aquela proximidade, como qualquer outra pessoa. Exatamente. Você vai conversar com alguém, tal, algo mais formal, e tal, falar boa tarde, boa noite. Você vai falar, oi aí, cara, tal, tal. Não, né? Eu acho que é tudo uma questão de educação e bom senso. Né? Bom senso. Agora, a lei 1639. Qual que é o meu sonho? É que todas as escolas, das escolas particulares, todo espaço de aprendizado pudesse ser aplicado ali, pudesse se falar, de preferência, desde o pequenininho na escola, mas sabe, ali na escolinha, as brincadeirinhas que tem ali com as crianças, desde pequeno, já colocar as crianças negras, colocar a questão dos seus antepassados, de feitos que tantas pessoas negras responsáveis por esses feitos julgados, do povo escravo. Ponto final. Depois da abolição da escravatura em 1888, e aconteceu com esse contingente imenso, foi deixagem da sociedade. Então, eles não tinham passos das fazendas, e foram para onde? A cidade, construindo os que seriam as favelas, as comunidades, e assim por diante. O de trabalho, a galera ia ter permitido que se tivesse uma formação, uma profissão e tal. Então, nós foram fazer o serviço que tinha para sobreviver, né? Que acabou abolindo a escravatura, mas não deu nenhuma condição para esse povo negro poder se estabelecer essa nova vida no país. Muito pelo contrário, a galera imigrante. Porque o povo imigrante, muitas pessoas falam assim, não, meu avô é italiano, alemão, não sei o que, tá. Meu avô trabalhou pra caramba. Não é assim também que vocês negros falam, não. A gente sabe que trabalhou pra caramba. Ele foi escravizado. Ele recebeu terra para ele produzir. Até muitos falam, seu avô recebeu cota, filho. Você é contra as cotas, mas lá atrás, seu avô recebeu. Seria os ancestrais dessas pessoas que estão contra as cotas, mas eles eram uma espécie de cota. Era uma forma da pessoa poder, né, iniciar algo aqui no país. Exatamente. Essa cultura negra, da cultura das escolas. Essas formas, né, tem um professor, Wilson, então ele tem uma música fala, cabelo enroladinho, ele tem uma música, ele fala, o do ano ele falando de toda diversa, toda diversa numa sala de aula, que é necessário. Não precisaria, como o Mia disse, né? Não precisaria ter a punição para terem o respeito. Não precisaria ter uma lei para se fazer cumprir aquilo que é nosso direito. Mas ainda bem que tem, né, para a gente poder pelo menos lutar. E cada professor que está aí na sala de aula, que está em casa hoje, mas está dentro da sala de aula, cabe a você. Porque primeiro vem a educação do meu filho dentro de casa na tenra idade. Eu ensino o que é preconceito para ele. Eu o ensino com preconceito. Eu sei, porque eu vou contar uma história aqui. Eu acho que minha mãe, se estiver em casa, vai até dar risada. Eu acho que eu sempre fui apaixonado pelo negro. De verdade. Às vezes eu vou na praia, eu tenho vontade de passar a mão nos quenianos, naquela pele que brilha. O Lucas falou, você está doida, mas me agrada. E eu queria namorar um menino que era... Não, é mais. Os nigerianos, os quenianos, eles são muito, muito escuros. É totalmente diferente a pele. Vocês já viram alguém de perto?
original, vindo de lá mesmo para cá. E ainda eles tomam sol, vendendo de sol a sol, de praia a praia. E eu queria namorar um filho de uma amiga da minha avó. E eu fui criada pela minha avó por muito tempo. E ela falou que não. Ela falou assim, você vai namorar aqui? Olha, gente, isso não é uma apologia. É um exemplo que tem que ser seguido e, graças a Deus, parou em mim. A minha avó dizia assim, você vai namorar aquele pretinho? Ele tem nariz escorrendo. Tinha mesmo, mas ela quis agregar o nariz escorrendo, que eu pego um monte de criança desse jeito na creche, com a cor, tipo sujeira. E eu falava, mas por quê? Não tem nada a ver. Ela falava assim, não, você não pode, você é branca. E eu cresci com isso por muito tempo. Mas, na verdade, a minha atração sempre foi. E olha que eu tentei, viu? Mas não fui a escolhida. E eu tentei. Quando eu comecei a me entender como gente, eu percebia que eu só tinha amizade com esse pessoal. E eu demorei muito para ser aceita, quando eu me separei do meu primeiro marido, num grupo de samba. Elas desconfiavam de mim. Demorei uns 3 anos para ser respeitada por elas. Porque, infelizmente, o que uma branca vai fazer no samba? Nem, até destoa. Mas depois que você aceita, elas ficam com o pé atrás. Depois que aceita e vê quem é você, o negócio flui. Elas são realmente suas amigas. E eu passei por essa experiência com a minha avó. E a minha avó, ela não é mais viva. E, com o tempo, eu fui tirando isto dela, porque ela, como uma italiana nata, ela acabou recebendo isso também de alguém. E aí eu fui desmistificando. E teve uma época que eu namorei um menino. Ele tinha bem mais novo do que eu, e ele se chamava Wesley. E ele era bem pretinho. E aí eu levei ele na casa da minha avó, para minha avó conhecê-lo. E ali ela percebeu o que ela tinha feito de crime. Ela veio e me pediu perdão. Me perdoe, filha. Eu cometi um crime na sua infância, tentando fazer você ficar com medo dos escurinhos. Eu falei, tá bom, vó, tudo serve de experiência. Só que muita gente dentro de um lar não tem a cabeça que eu tenho naquela família. Eu era uma criança forte dentro de uma família fraca. A maioria das crianças vão acreditar no que o pai fala. Então, nós precisamos mudar isso dentro da nossa casa. Na realidade, baseado no que você está falando, você vê que, ao resumo da ópera, nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança. São os adultos que passam isso para ela. Com toda certeza. E aí ela recebe isso dentro de casa, chega em casa, consegue de novo colocar em prática aquilo que recebeu dos pais, as pessoas que elas mais confiam, vão cometer racismo. Se a professora, numa hora dessa, não para, ou corrige, ou aplica a Lei 10.639, onde vamos parar? Não tem fim. Então, está na nossa mão, pai, mãe, professor, educador e técnico de futebol, e professor de dança, professor de música, o primeiro patrão. Gente, cada um faz ali no seu entorno. E um dia isso tende a acabar. Certo? Sim, eu quero agora fazer uma perguntinha para o Marcos, que ele está muito quieto aí, Marcos. Marcos, você... Eu até perguntei isso para a Yusei, né? Você acredita que um dia tenhamos o fim do racismo? Projetos como o seu e outros fazem a diferença na vida de muitos de nós. Isso é fato. Música, esporte, cultura, o seu projeto, o da Yusei, ele realmente muda. Qual o seu sonho? São 2 perguntas. Se você acredita que um dia teremos o fim do racismo, e qual o seu sonho para o futuro? Com esse projeto? Bom, primeiro que o fim eu não acredito disso, o fim vai existir. Sempre ainda vai existir pouca dessa informação. Tanto é que a gente tem visto nos países europeus como uma extrema direita nossa do mundo tem crescido, trazendo essa informação contrária ao que nós estamos. Né? Então, espero que as pessoas comecem a entender isso de uma outra forma, da forma de você sou mesmo, sou eu sentido, né? Observar melhor isso, né?
mas eu acredito que não termine, não. Vamos diminuir um pouco e vai dar aquela fingida. Eu entendi. Não deu. Tanto é que em lugares do mundo já está contra esse trabalho do negro, essa evidência toda. Então está hiper complicado. Nós estamos passando por um outro momento fora do Brasil sobre isso daí. Tá? E sendo aqui também, as empresas já não estão fazendo algumas coisas que faziam. Está complicado? Tem coisa legal. Vamos bater nessa tecla muito bem. Então a gente vê que está distorcendo um pouco mais, né? Porque eu sou da que a gente via na novela, o cara só fazia para vamos para frente. E daí fica meio mal dos mesmos. A gente precisa dar esses que já estão outros, que é um trabalho de construção. Como é um trabalho de construção nossa, e a feira não é minha, não é da UTEP, é do povo, é de quem acredita nesse projeto, né? Verdade. E isso, passo a passo, cada vez mais forte. O sonho é que eu tenho um sonho na feira, e tenhamos mais dispositivos da própria cidade. Eu acho fora do comum, expositores do Rio de Janeiro, do Estado do Paraná, Curitiba, do Sul, do Centro-Oeste, nós não temos dispositivos com relação à empresa acessória. Temos de alimentação. Apenas, eu acho que não dá 10% do produtor da cidade. E aqui tem um grande dispositor para que nós fizemos a Feira Preta, uma instrumentalização para que fizeram e foram convidadas o chamamento do curso sobre empreendedorismo. Né? Algo dentro de você legal. Estranho, não, essas pessoas que eu digo, em geral, essa própria comunidade da cidade para ter pessoas de primeira, de Rio Claro, da região e de Campinas. Eu tenho sonho para que essas pessoas deixem porque quando der também já passou muito tempo. Né? Então, esse sonho. Eu tenho um pouco essa, não digo uma regra do jogo, mas que participem mais, vale a pena serem observadores. Lembrando que o pequeno é visto, lembrado, né? É verdade, é verdade. E eu peço licença para vocês, mas se vocês permitirem, vou fazer aqui uma parceria com o nosso querido Silvio Silva, que é o proprietário da TV Cidade, e fazer a cobertura de pelo menos uma parte desse evento, pelo menos quem não pode ir até lá, trazemos a Feira Afromix para cá. E aqui a gente tem algumas pessoas que são ouvintes e seguem o nosso canal, assistem o nosso programa diário, meio-dia na cidade, são dos Estados Unidos, são do Alagoas, Maceió, Sergipe, Recife, João Pessoa, Paraíba. Então a gente tem aí um público que está crescendo cada vez mais. Então a gente, se não forem para lá, a gente traz a Afromix para cá. Que legal. Não é? Então, antes de fazer a perguntinha agora pro Mia, eu vou participar junto com o pessoal. E o Sei está no YouTube também, Sei? Tá vendo aí os recadinhos? Ó, eu vou ler alguns. Se for alguém de vocês quiser mandar um beijinho aí, eu dou uma pausinha, vocês mandam um recado particular, porque tem gente aqui que eu não vi ainda no meu programa. Provavelmente são convidados de vocês. E a gente junto fica mais forte. Olha que bacana. A Rosângela Cremasco está aqui, ela que é uma das minhas maquiadoras. O Sérgio Alcarde, boa noite, um ótimo programa para todos vocês. A Rosângela, hoje eu ganho. Ela está querendo pão. Olha, gente, voltando. O pão caseiro está até morninho. E o lanche, que delícia. Esse lanche aqui, eu vou contar para vocês, viu, gente? Eu como até 1,5. Não podia contar isso, mas eu vou contar, porque é gostoso demais. Então, a Rosângela, quem sabe, né, Rosângela? A Mini Lola. Olá, Ledalfré, parabéns, amiga. Aqui é a Luciana do Gran, saudades de você. Olha que delícia, do clube aqui de Limeira. Um beijo para você. Não tinha reconhecido pelo seu codinome, mas um beijo, eu também estou com saudade, viu? Mia, parabéns para você também. O Emerson Luiz Marques da Costa, mandando uma boa noite para gente. A Mimi Lola, parabéns pelo programa, Lê. Deus te abençoe. Cezinha, do Tom Oficial. Cezinha.
Gente Quem é, boa. Mia? Conta pra gente. Grande músico. Seu seguidor? Esse é parceiro da música brasileira, do samba, Cezinha. Cezinha. Seja Tom. bem-vindo. Cezinha do Tom. Cezinha do Tom. Aí tem o Danilo Urias. Parabéns ao programa. Danilo, grande Zóio. amigo, Danilo, Mia. abraço, Danilo. Ele é o filho dele. O Pietro, né? Pietro. Tá dizendo que você é referência do samba em Limeira, hein? É grande responsabilidade isso, viu? Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha da música que fez ele ganhar como intérprete no Fest Afro aqui em Limeira. A Daniela Calderaro, boa noite, Alexandra, boa noite, querida. Ela que é nossa repórter no programa Meio Dia na Cidade. Aí tem a Raquel Pavanelli, que vai tocar sábado aqui na Festa da Coxinha. É aniversário de Limeira, Marcos, e o Raquel. Ela vai ter uma festa da Coxinha que a gente sempre comemora no aniversário de Limeira. E é o 3º ano, é uma festa bem gostosa, viu? Precisava trazer um projeto de vocês para cá. Só e ela vai cantar com você, projeto Eu Sou o Samba. Isso. Quem me chamou? O Marcos. Então, nós tivemos aí, não foi que ano? Foi quando? Que ano que foi, você lembra? 2022, 2023? Eu acho que foi 2022. Tá. Você acha que não me que eu falei, mas eu estou dizendo que foi a primeira que nós fizemos. Eu não lembro do espaço, mas no espaço, um dia da Consciência Negra, foi fazer um show, acho que foi de 20. Que legal. A TV Cidade está trazendo alguns projetos, que a TV Cidade tem crescido muito. E a gente tem vários projetos aí. Quem sabe você não vem para cá através da TV Cidade Limeira. Vai ser uma honra para a gente, viu? Oremos para que isso se consiga acontecer o mais rápido possível. Continuando aqui, tem a Lucilene Ramos. Ela que é a nossa técnica, ex-técnica, aliás, porque fugiu aqui da TV Cidade, mas está sempre ligadinha com a gente. Um beijo. Eu acho que você vai comer um lanchinho hoje, viu? Tô de olho em você. A Raquel Pavanelli, como eu disse, e a Mama África. Parabéns, eu sou a Carmelita Fernandes, autora do livro que eu vou mostrar para vocês. Foi lá em Paris fazer e levar o livro dela. Sabe como chama o livro dela? Onde é que eu assino? E ela é professora e defende isso em sala de aula com maestria. E a minha mãe, Rosa Dalfré, mandando um abraço para a gente. Mais alguém, Mia? Então, quando você comentou sobre a Raquel Pavanelli, do aniversário de Limeira, na realidade, é no dia 14. Dia 15. Vocês vão cantar. Isso, nós vamos cantar no dia 14. O aniversário de Limeira é no 14 de setembro, às 16 horas. No sábado nós vamos cantar. Entendeu? Às 16 horas. Na Parque festa. Cidade. Isso, Parque Cidade. E o projeto Eu Sou o Samba. Exatamente. Você vai contar um pouquinho desse projeto pra gente. Eu, a Raquel Pavanelli, os músicos como o Galco, o pessoal da percussão, nós vamos estar com mais 4 ou 5 músicos de qualidade lá, para fazer um servicinho bem legal para o pessoal, cantar o samba. Tanto é que o nome do projeto é Eu Sou o Samba, né? Então nós vamos estar lá. É 14 no sábado, 14 de setembro. A partir das 16 horas nós vamos estar lá. Das 16 às 18 é o nosso time para fazer o samba para vocês lá. E depois do Mia, com certeza, vem Renato Teixeira. E na sexta-feira temos a Luísa Posse. Muito obrigada, meus amores. Luísa Posse na sexta-feira. Então é uma festa que também tem crescido bastante. Não é afro, mas faz a alegria de todos nós, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos tendo aqui na nossa região uma oscilação de sinal na internet. Vocês devem estar ouvindo bem a gente, mas nós estamos com dificuldade na fala de vocês. Mas eu não sei se vocês querem continuar aí. Eu faço algumas perguntas para o Mi, vocês ficam como os nossos ouvintes, porque acredito que vai comprometer. Eu tenho mais 3 perguntas para cada um de vocês. Perguntas que levariam muita informação para todo mundo que está em casa.
Vamos fazer só mais uma tentativa. Se realmente a gente não conseguir, eu peço desculpa a vocês, meus queridos Marcos e o Sei, e você que está em casa, que vai ficar sem a quantidade de coisas que esses dois têm para nos oferecer. Mas nós vamos fazer mais uma tentativa. Vamos ver se agora vai para frente. Fale bem próximo dos microfones de vocês para a gente tentar ver se dá certo. Eu vou até pedir licença para você. A próxima pergunta seria para você, mas eu vou fazer para eles, porque se não der, pelo menos já fica mais uma resposta dada por vocês com categoria. Deixa eu pensar aqui. E o Sei, quando a gente fala sobre a falta de respeito, a falta de respeito às diferenças, e eu incluo isso entre aspas, eu falo sobre todas as culturas, as religiões, aos próximos, as histórias, aos próximos, as histórias de cada um, que cada um traz. Não precisa, eu sempre digo, né? Falei isso até no começo do programa. A gente não precisa ir no terreiro, num centro de espírita ou numa igreja evangélica para aprender ou mudar a minha filosofia de vida. Eu continuo com a minha, cada um continua com a sua. Esse respeito, ele tem que se bastar, certo? Como o projeto de vocês trabalha a autoestima, a autoconfiança, o alto valor de todas as características, como é para você ver vocês mudando o estilo de vida e a fragilidade que muitas das crianças pretas, elas nascem e já vêm construindo desde a sua infância, essa fragilidade com o desrespeito. Como é para você? Olha, responsabilidade, você está me ouvindo? Está cortando um pouquinho, mas a gente está ouvindo. Está falando. Então, é uma grande verdade. E é motivo para a gente de ter alguma ação para a transformação da vida das pessoas, das crianças, jovens, que eles nos procuram e nos falam isso. Não é que a gente acha que transforma. A gente tem realmente depoimentos de muitos jovens, né, que vão na Afromix e tem a Afromix amor do Afromix. A gente pode mencionar a nossa coreografia famosa, muitas das vezes números de dança, ela cura toda aquela multidão dançando e tal, e ela voltou recentemente da Coreia e ela na feira também. É assim, né? É uma grande número que se escutam na Afromix. Então, a gente é feliz e muito orgulhoso de ter acontecido isso, porque não foi pensado, aconteceu naturalmente. Né? Mas a gente fica muito feliz. Eu agradeço o Marcos de ter sido disso, né? Foi ele que teve a ideia, né, de criar a Afromix. O sonho foi dele, mas um sonho sonhado a dois, ele é muito maior e toma grandes proporções. Eu só tenho a agradecer pelo sonho do Marcos e por você ter se aventurado. Vamos juntos, porque tem história, tem que ser levado isso. Eu queria fazer ainda uma pergunta para o Marcos. Marcos, nesse projeto é envolvido e o branco é bem acolhido? Isso foi uma pergunta que me pediram para perguntar, porque já passaram, como eu, algum tipo de preconceito, e eu sei que não existe essa diferença entre vocês. Talvez vocês tenham alguns cuidados que a gente deve ter mesmo com qualquer pessoa que se aproxima da gente, mas não, eu já sei a resposta, mas eu queria que o Marcos respondesse para a gente. Marcos. Não, sempre bem todas as definições. Fazemos isso. Não fazemos isso só bem. O mundo é bem a PTQI está envolvido, né, quando se fala de diferença,
Melhorou? Melhorou? Melhorou. Quando se fala em algumas diferenças, trazemos todos vocês e traçamos a todos até claro para as pessoas, que é para que elas se sintam bem à vontade no nosso território também, vou dizer que também é um território especial, né? A território que é uma feira, tem mais pessoas velhas, pessoas de outros, mas todo mundo é da mesma forma, né? Eu tenho certeza disso. Com respeito, com certeza. Mas como foi uma pergunta de um telenauta nosso, a gente tem que responder, né? Para ele se sentir também acolhido aqui. Ó, eu vou pedir... Porque eu vou também... Perdão, Marcos, pode falar. Tá. Estou pensando, por exemplo, na feira oriental, eu também estou bem acolhido. Vou na Italiana, fui bem acolhido. E outro também que eu já fiz, estou bem acolhido também. Eu acho que a gente está ser bem acolhido é o que faz essa coisa. Mas todo... Dia 22, temos um encontro marcado. Vou colocar aqui novamente, vou pedir desculpas para vocês por esse inconveniente, que regional já chegou aqui nos nossos celulares. A região realmente teve uns 3 dias na semana que oscilou muito. Não sei se em Campinas está tendo esses apagões. A gente fica do nada sem a potência total da internet. E a nossa internet aqui é realmente uma estrutura para uma TV. Mas eu quero, olha, em nome do Mia, em nome de todo mundo que está em casa, agradecer a disponibilidade de trazer essas informações de forma tão suave, tão leve, né? Até o assunto difícil a gente consegue deixar um pouco mais leve, porque tem que ser assim. Quero muito agradecer a vocês dois pela disponibilidade. Esperem por mim, dia 22, estarei aí. Mia, vai junto que eu vou carregá-lo. Nem que ele tenha show, vai ter que desmarcar para nos acompanhar. Já está definido. E vamos conversar depois com... Hã? Vamos lá, vamos. Vamos, ele topa tudo. E eu queria pedir para vocês nos acompanharem agora aí, vendo até o final do programa, que vai ser uma honra. E pensem que estão livres de mim, vocês só estão de folga, porque eu sei que tem Afromix, vocês devem estar por aqui de trabalho, mas não tem folga, não. Depois da Afromix, a gente volta a conversar e vocês voltam aqui comigo, tá bom? E o Sei, um beijo no seu coração. Sou sua fã, o Marcos me deu... Aliás, o Marcos me escreveu uma dedicatória uma vez para mim, na capa do seu CD. Nega, você é minha melhor amiga. E ele me chama de nega até hoje, algumas vezes que a gente conversa no celular, né, Marcos? Vocês dois moram no meu coração. Dia 22 eu vou estar aí para dar um abraço tão forte em vocês que você não vai ter voz para cantar, eu sei. Você é pequenininha... Vou te abraçar tão forte, dar um cheiro, que você não vai ter fôlego para cantar. Me esperem por mim. Fiquem com a gente, por favor, até o final do programa, para ver quem ganhou o cachorro-quente, quem ganhou o pãozinho. E se tiver mais perguntas, eu tiro o print e mando para vocês com o YouTube de cada pessoa que perguntou. Vocês podem responder também. Tá bom? Perfeito. Vou até agradecer também. Agradeço também a participação. Muito obrigado, Alessandro. Nós temos um pouco agora às 21, né, que a gente ia ficar até umas 30. Também para a gente. Foi ótimo. Acabou acertando. Ótimo, mas acabou acertando até as 20h30. Nós agradecemos muito, muito obrigado. Saúde e sucesso a todos aí. Tá? E ao programa que continue sempre aí evidente, trazendo os assuntos descomplicados. Obrigada, Marcos. Um beijo no seu coração. E sei. Beijo, Mia. Um abraço. Prazer. Até mais. Até mais em breve. E nós, claro, ficamos aqui, porque o Mia não vai escapar das perguntas. É engraçado que quando eu vou assistir o show do Mia, eu, Raquel Pavanelli, o pessoal elogia ele simplesmente chega no microfone, a gente pensa que ele vai fazer ali uma homenagem para a gente que está ali, uma fala bonita, ele só fala boa noite, vamos à música. Né, Mia? Tirar a fala dele só na hora que canta. Porque
Manda mensagem em forma de música, né? Ele economiza palavras. Mas agora, Mia, você tá... Uma boa canção, uma boa música, um bom samba, fala tudo, né, Raquel? Alê. Lê. Que agora no sábado nós vamos estar lá com a Raquel, né? É, por isso que você tá me chamando de Raquel. É, exatamente. Às 16 horas, não esqueçam, vamos lá, fazer um samba gostoso lá no Parque Cidade. Tem aí os dois... Ali, tá aí. Ah lá, voltou essa de equipe novo. maravilhosa. Quarta Festa da Coxinha de Limeira. Projeto Mia e Raquel Pavanelli. Eu Sou o Samba. Dia 14 de setembro, das 16 horas em diante, no Parque Cidade. E a gente vai fazer o quê? Comer, beber, se divertir, cantar junto com esse casal de amigo meu aí. Raquel, um beijo para você, que eu sei que você está aqui ligadinha no nosso programa. Muito obrigada pela amizade de vocês. Eu sou uma pessoa realmente abençoada por Deus. Bom, Raquel, um abração para você, Raquel. Ele falou, aguarda Raquel. aí que os músicos estão ansiosos para cantar com você lá. O Glauco, então, nem se diga. Isso daí tem um fundinho de piso no calo, né? Não, o Glauco quer tocar umas músicas lá que ela pediu lá. Que gostoso. E a gente também tem o projeto dela que é A Saudade Não Tem Idade. É um projeto que vai uma vez por mês aqui na Praça da Boa Vista. É aberto ao público, um ambiente gostoso. E além de ouvir a voz dela e dos amigos, porque todos os amigos passam por ali, dar uma palhinha, gente, você come um pastel e ajuda ainda o cantinho do vovô. Tudo casado para que a gente possa nos ajudar e ajudar as pessoas, né, Mia? É verdade. Bom, vou fazer mais uma perguntinha para você, daí a gente já vai fazer aqui a participação do pessoal. Eu tenho uma pergunta sobre a música, que também iria ter a participação da Ilsei, porque a gente sabe que a mulher... eu até preparei a pergunta dessa forma. Mia, sobre a música, o samba especificamente, ainda encontramos resistência por ser originária da cultura africana. Os povos, né, nós aqui, tememos os terreiros. E a gente sabe que a grande maioria da origem da música do samba foi dentro de um terreiro. E eles têm muito medo disso. Você sofreu no início da carreira com esse tipo de preconceito? Na realidade, Raquel... Lê. A Raquel está falando de mim mesmo. Vou ler, desculpa. Raquel, tá vendo? Hoje nós estávamos conversando sobre você, eu com o Glauco, então não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E não, Raquel, Lê. Nossa, acontece o seguinte, eu levo uma linha de samba, mas um samba que fala mais de amor, essas coisas e tal, porque, por exemplo, minha formação religiosa não foi... Dentro do terreiro. Isso, não. Foi berço católico, evangélico, inclusive, então, né? Tem a linha do samba de terreiro, que não é muito mais, não é minha linha, mas na realidade samba é samba. Então, a letra é que muda alguma coisa, mas o importante é a pessoa estar curtindo. E a intenção também. E a música está no sangue, né? E a música está no sangue. Isso que é o que manda. Exatamente. Então, e não vejo muito... esse tipo de preconceito. Eu falo porque o samba veio dos terreiros, lá atrás, dos nossos antepassados. Religião, cada um tem a sua. Né? Então, de repente, você tem uma outra religião, uma seita, que não bate com música de terreiro específica, vai curtir meu samba. Exatamente. O samba une pessoas. Bom, agora... eu não posso deixar, gente, de jeito nenhum, de fazer aqui uma participação, porque nós temos, para quase encerrar o programa, uma querida que se chama Carmelita. A Carmelita Ferreira é uma professora aqui da rede municipal. Ela estava em sala de aula hoje quando me mandou a foto. Ela ia mandar um livro, mas ela me mandou a foto do livro dela. Ela tem outros livros, mas esse daí tem até um videozinho que
que o Silvio já vai colocar, para mostrar para vocês onde chegou essa mulher. E eu quero fazer essa ênfase, porque o livro dela tem um custo de R$50. Você ajuda ela com os projetos que ela tem como escritora e, principalmente, gente, valoriza as pessoas que estão por trás do livro dela. Ela estava me contando um pouquinho sobre esse livro. O livro é baseado em pesquisas, trazendo para a realidade. Então, é uma história real contada no livro, baseada em fatos, estudos científicos. Então, não é nada tirado somente, criado, uma história com personagens fictícios. Não, tem uma base. E essa base, ela é colocada no livro de uma maneira tão maravilhosa que, se vocês seguirem no Instagram dela, já vai pôr o vídeo, gente, da Carmelita? Eu vou colocar para vocês assistirem ela lá nessa cidade maravilhosa de Paris, levando o livro dela, escrito aqui na nossa cidade de Limeira. Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Essa é a Carmelita Ferreira, uma mulher incrível, guerreira, participa de todos os eventos. Estou aqui na Europa, em Paris, na Ópera de Garnier, apresentando o meu livro para a Europa, com muito prazer. Não é que a favela venceu, que as periferias venceram. O meu prazer é de estar escrevendo sobre o meu povo e contradições que existem na Europa. Incrível, né? Depois eu volto para vocês assistirem, sentirem orgulho dessa mulher limeirense que foi para a França, para Paris, para levar o livro dela, fazer fotos incríveis e levar um pouquinho da história dela. E como eu estava falando, por que esse valor que, se vocês comprarem, ajuda o projeto dela? Ela estava me contando que o nome do ilustrador é Joaquim Uafinda e ele é de Moçambique. Então, olha a capa do livro. Ele foi a pessoa que fez os desenhos, a ilustração. O nome dele, gente, eu gosto sempre de enfatizar, ele é moçambiquense e o nome dele é Joaquim Uafinda. Então, ela vai até lá procurar alguém para desenhar e ilustrar o livro dela. E isso ajuda muito. Ele é um artista plástico lá, viu, gente? E se vocês quiserem contribuir, comprar, assim como prestigia o samba do Mia, assim como vão na Afromix, os escritores precisam do apoio de vocês na compra de um livro. Vai dar um presente? Compre um livro. O Instagram dela é exatamente o nome dela, Carmelita Ferreira. E lá você vai ver muitas coisas, muitas ideias, e você pode ter o acesso para comprar o livro dela e acabar prestigiando essa grande escritora, como nós temos outros aqui na nossa região, em Limeira, né? E vamos trazer todo dia, toda semana, um pedacinho de vocês aqui. Certo, Mia? Agora eu acho que é hora. Deixa eu ver se alguém mais participou. A Raquel Pavanelli, a minha mãe, um abraço, mãezinha. Raquel Pavanelli, abraço, meu caro amigo Mia, grande cantor e cheio de humor. Foco por aí, Mia. Pelo visto, rendeu o assunto que vocês estavam conversando dela. A TV Cidade está pedindo para vocês se inscreverem e ativarem o sininho para vocês receberem as notificações de todos os programas. Amanhã, meio-dia, tem o Meio-Dia na Cidade. Estarei lá. E o SEI, Miriam, obrigada, pessoal. Lê, quanto ao samba, teve e tem muito preconceito por conta do racismo religioso, e aproveito para mencionar isso antes de músicas que falam sobre orixás e afins. É verdade. A Raquel Pavanelli vai vir fazer uma participação e ela fala que ela encontra muito preconceito. O que pagam para o Mia não querem pagar para ela, só por ser mulher. Aí você imagina a mulher negra
dentro da música do samba, que já sofre aí um grande preconceito. É que você não sofreu, mas eu encontro muitas pessoas que falam sobre isso. Ela está mandando um abraço, parabéns, Carmelita. Tirei de letra. Tirou de letra. Não é que eu não sofri. Talvez. A gente tem as diferentes formas de agir diante de um conflito, né? Matias Gatito Miau, Roblox. Oi. Agora é hora do sorteio. Então, para você que está aqui, gente, eu vou fazer o sorteio. O Silvio está lá escolhendo um ganhador. Capricha aí, Silvio. A gente tem aqui um sistema no celular que ele joga todos os nomes de quem participou, até esse nosso querido aqui. O Matias Gatito Miau, Roblox, boa noite. Maria Lúcia Tetzner, dos 50 Pode Mais, minha gata. Ela tem um podcast que se chama 50 Pode Mais. É uma diversão, ela e as amigas. Eu sou fã de carteirinha. Um beijo, obrigada por estar aqui nos assistindo, viu? Que também é professora e com certeza leva muito amor e união e respeito a todas as raças, tenho certeza. Bom, agora é hora de sorteio. Vamos lá? Enquanto o Silvio fala o ganhador desse delicioso pão caseiro, vou pôr o anúncio da Aline, que tem aí uma mensagem de uma cliente dela, falando da verdadeira delícia que é o pãozinho, o cachorro-quente dela. Vamos ouvir? Melhor lanche de Limeira, sério. Ó, é igual um vinagrete, é pão caseiro, salsicha e o molhinho. É só ela que sabe fazer. E olha o pão. Maravilhoso. Adoro, gente. Tá aqui. E agora é hora de sorteio. Enquanto o Silvio coloca o nome de todo mundo ali para ver quem é o ganhador de um pão e o outro ganhador de um lanche da Aline, vocês precisam seguir o canal dela, porque lá você consegue até o telefone dela. Embora eu tenha o telefone dela aqui anotado. Já vou passar para vocês. Anotem aí. Se ficarem com vontade de não ganhar o lanche, ligue para a Aline e fala que viu aqui no nosso programa, viu? 19 97 101 9285. 19 97 101 9285. E o Instagram dela é Lanche Express. E está como Aline Cabal Dias. Você pode achar e pedir a qualquer momento e ainda ver os depoimentos como esse que a gente viu aqui. Quem mais? O Allan Kardec. Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso cantor Mia. Nosso melhor... Ai, que delícia ouvir isso, gente. Nosso melhor sambista. Parabéns por esse programa maravilhoso. A gente que agradece, né, Mia? De coração ainda. Obrigado pela parte que me toca. Então, eu vou deixar o Mia já dando as considerações. Já dando as considerações finais para que a gente possa falar apenas o nome do ganhador. E aí a gente volta semana que vem com Descomplicando nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, TV Cidade Limeira. Mia, muito obrigada por estar conosco, agradeço. Disponibilizado o seu tempo tão raro. Eu que agradeço. Dá uma palhinha da sua música. Então, e agora, qual? Do que você ganhou como o melhor intérprete? Viva Floyd era o nome da música. Você não gosta da minha cor, você não gosta da minha raça, você não gosta que eu seja alguém, vou te dizer tudo que o negro tem. O negro é lindo, o negro é bom, o negro luta por um lugar no chão, o negro é gente, trabalhador, não deve nada pra nenhum senhor. O negro é lindo, o negro é bom comigo. O negro luta por um lugar no chão. O negro é gente, trabalhador, não deve nada pra nenhum senhor. Mas um dia tudo vai mudar. Mais consciência e as ações nos valorizar. Venha comigo em uma só voz. Chega de menosprezo, chega de humilhação. Da humanidade o negro é um campeão. E assim...
Ele pediu para eu acompanhá-lo, mas eu não corro esse risco, porque vou estragar a melodia, a voz, a música, enfim. Eu só fico curtindo. Muito obrigada de coração, viu? Tamo junto. Se despede do seu pessoal que está aqui em massa. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueçam, sábado agora. 16 horas. 16 horas, Parque Cidade. Eu e a Raquel Pavanelli e a banda com Ilumia, todo junto lá. Todo mundo fazendo misturado. aquele samba gostoso lá. Beleza? É isso aí. Já temos o ganhador, Tamo gente. junto. Quem é? Ai, Cezinha Tom ganhou o pão caseiro e o Mia vai levar para ele. Só tem que tomar cuidado para ver se ele não come, viu? Porque, ó, uma hora dessa até eu tô com fome. Cezinha que ganhou? Ganhou. E rapaz. o lanchinho? Mimilola ganhou o cachorro-quente. Vamos combinar o seguinte? O cachorro-quente, eu prefiro que você pegue em casa, porque agora, acabando o programa, eu vou para lá. Você consegue pegar o cachorro-quente em casa? Vou deixar o meu telefone, você liga para mim e combina, tá bom? 19 99123 1700. Espero você lá. Vou repetir, tá, Mimi? 19 99123 1700. Você não vai se arrepender. Então, chegada a hora da despedida, agradeço de coração todos vocês que estiveram conosco essa noite, descomplicando um pouquinho sobre um tema tão difícil de ser falado, mas tão fácil de ser resolvido. Está dentro de mim, dentro de você, cabe a cada um de nós fazermos a diferença, tá? Um beijo, gratidão, meninos da TV Cidade, Lu, equipe, Hilda, Débora, Dani, Daniel, os meninos estagiários, Gui, o Gui Pinto Ferreira, o Lucas, Rafael Zangirolama, o Henrico Denardi, esqueci de alguém? O meu pessoal que está aqui em peso, um beijo para vocês, meus amores. Mia, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Amanhã aqui, meio-dia na cidade.